Olá, boa tarde, meus queridos, tudo bem? Hoje, então, sexta-feira, estamos encerrando nossa semana de estudos. Queria relatar para vocês o quanto eu fiquei emocionada com as produções textuais, as fotos, os vídeos que vocês enviaram sobre aquele objeto que tem valor sentimental, valor afetivo para você e para sua família. Eu recebi áudio até de avós contando sobre a história do objeto. Gente, eu fiquei muito, muito feliz. Vocês não têm noção. É muito bom saber. Eu acho assim que essas atividades que a gente faz, que envolve a parte familiar, ela cria mais vínculos entre professor e aluno. Né? Eu conheço um pouquinho mais sobre você, sobre sua família, e isso me gera uma alegria muito grande. Então, obrigada a todos que fizeram com dedicação e empenho essa atividade. E para quem não enviou, lembre-se que vale ponto em produção textual, nossas produções textuais valem sempre um ponto. Então, quem não fez ainda está em tempo, encaminha, faz esse final de semana, encaminha para a prof, tá? Vou estar esperando lá. E hoje, nossa aula de língua portuguesa. Vou comentar sobre o horário de hoje, né? Então, temos educação física, das 14 às 15 horas nós vamos trabalhar língua portuguesa. Aí, das 15 às 15h30, o professor Felipe entra com educação física. Hoje não teremos intervalo, porque justamente no horário do nosso intervalo, das 15h20 às 15h30, vocês estão em aula de educação física, tá? E aí, depois das 15h30, nós voltamos com atividade de artes, uma atividade bem legal, bem especial hoje, tá bom? Então, livro didático aberto, língua portuguesa, na página 23, na seção com a palavra reconto. Vamos lá às orientações da atividade de hoje. Chegou a hora de recontar o conto. Quando fiz 7 anos para os colegas, mas na verdade você vai contar para os seus familiares. Depois de praticar em sala, a ideia é contar a história aos familiares e amigos. Então, olha a atividade aqui. Recorte as frases da margem desta página e organize-as de acordo com a ordem em que acontecem no conto. Então, vocês têm aqui, ao lado, na margem, tá? Partes da história do conto, quando fiz 7 anos, aquela história do menininho que ganhou a bússola do avô, que a princípio ele ficou chateado porque a bússola estava estragada, mas depois ele acabou guardando essa bússola com muito amor e carinho, porque trazia lembranças da infância e do amor que ele sentia pelo avô, né? Então, vocês vão organizar essas partes do conto, recorta, pode recortar a borda, porque atrás não vai interferir, tá? Nos exercícios, tá? Mas recorta com bastante cuidado, com bastante capricho. E daí você vai organizar aqui, tá? Uma dica para vocês, tá? Caso você não tenha certeza de que está certo, não cole, tá? Organiza, encaminha uma foto para a professora, aí quando eu disser ok, tudo certo, ok, acertou a sequência do conto, aí você vai colar, tá bom? Senão daí vai que você cola antes e erra a sequência e depois daí fica difícil para colar, rasga o livro, não vai ficar legal. E aí você vai, para isso, você vai ter que reler o conto, né? E aí eu sugiro você contar a história desse conto para um familiar, tá? Para sua mãe, para seu pai, para sua tia, para sua avó, seu avô que está próximo de você, tá bom? Eu tenho certeza que eles vão gostar porque é um conto bem legal e que mexe com os nossos sentimentos, tá? Então, aqui, ó, para esta atividade é importante reler o conto, informar o título da história. Então, quando você for recontar esse conto para o seu familiar, você tem que informar qual que é o título, apresentar o personagem principal, descrever o que aconteceu com o personagem, lembrando-se da ordem em que os fatos ocorreram, falar de maneira clara, usando gestos e expressões para tornar a contação mais interessante. Então, você vai contar essa história para alguém que você escolher aí da sua família, tá bom? Não precisa escrever, é contar para treinar a sua oralidade
recontando a história que nós lemos juntos, tá bom? E aí, próximo exercício, depois que você terminar o exercício da página 23, vamos fazer o seguinte, ó. Página 24 e 25 será assunto para a nossa próxima aula ao vivo, tá bom? Então, página 24 e 25 nós não faremos hoje, sexta-feira, nós faremos na nossa próxima aula ao vivo de língua portuguesa, porque eu quero que vocês interajam comigo nas respostas desses exercícios, tá bom? E aí, nós vamos lá para a página 27. Então, hoje, duas atividades. Página 27, na seção Tirar de Letra. O que você vai fazer? Vai fazer um relato autobiográfico. Vamos dividir essa palavrinha aqui, tá? Auto significa de você mesmo. Biográfico, que tem a ver com a sua vida. Tá? O que é uma biografia de uma pessoa? Um livro de uma biografia é relatar a vida dessa pessoa. E aqui, o relato autobiográfico, você vai contar uma história vivida por você sobre um aniversário bem especial. Então, aqui. O conto que você leu é a memória de infância de um aniversário que foi muito especial para o narrador. Agora é sua vez de contar um fato curioso ou especial que aconteceu em um de seus aniversários. Então, você vai escolher um aniversário bem especial que te trouxe memórias muito significativas e você vai relatar através de texto escrito os seus sentimentos, o que você viveu nesse aniversário tão especial. Então, a sequência aqui, o passo a passo para você escrever. Escreva a primeira versão de seu relato em uma folha avulsa. Você pode fazer em qualquer rascunho, pode fazer no seu caderno de língua portuguesa também. E entregue a um colega para saber a opinião dele sobre o texto. Na verdade, não vai entregar ao colega, você vai encaminhar esse texto para a sua professora. Anote os comentários que ele fez para melhorar seu texto. Se tiver algum detalhezinho que eu fale para você melhorar, alguma coisinha para corrigir, para complementar. E aí, depois, você vai passar a limpo no espaço a seguir o seu texto, tá? O seu relato sobre esse aniversário. Então, a sua versão definitiva vai ser nessa folha aqui, na página 27, tá bom? Tira a foto, envia para mim. Também vale nota como produção de texto, tá bom? Todos os textos que vocês fizerem sempre tem valor, porque lá no boletim você tem, né, no boletim, na disciplina de língua portuguesa, um dos itens é produção textual. Então, todas as produções textuais eu vou avaliar, vou dar nota, que vai direto para o seu boletim, tá bom? Então, por hoje, na nossa aula de língua portuguesa, vocês vão fazer as páginas 23 e 27, tá? Temos 1 hora para finalizar essas atividades. Caso você não consiga finalizar dentro desse tempo, das 14 às 15 horas, encaminha no PV da prof, tá? Não tem problema nenhum. Pode encaminhar no meu privado para eu corrigir a sua produção textual sobre o seu relato autobiográfico, tá bom? Beijo, meus amores, bons estudos, que nossa tarde seja bem bacana juntos, tá bom? Até mais!